o pessoal deve estar se perguntando, a gente tá até conversando aqui, esquecemos de falar. A gente ia fazer um debate aqui, né? Isso aí. Com a delegada, mas o nosso debatedor sumiu. E ninguém acha ele. E aí depois a gente foi sabendo que, na verdade, tem muita gente atrás dele. Não só o Redcast estava atrás desse camarada aí, mas ele tá com muitas pendências na justiça. Nem o oficial de justiça acha o cara. Exatamente. Esse cara sumiu com um processo. Ele foi até o fórum, que tem uma parte de processos que ainda são físicos. Ele retirou o processo. Uhum. Ele nunca mais devolveu esse processo. Um processo criminal. Nunca mais devolveu. Então, entrou-se com um processo contra ele, um processo Mas criminal. ele pode, como advogado, pegar um processo? Pode. Né? É normal, né? Você faz uma carga do processo. É o processo físico, né? Você tem que entregar. Não, mas uma coisa é você levar a cópia. Não. O processo leva o processo físico mesmo. Hoje em dia, quase todos os processos já foram digitalizados pelo tribunal. Aquilo que não começou já como digital, quase todos já foram digitalizados pelo tribunal. Entendi. Quando ele retira esse processo, ainda tinham muitos que não foram digitalizados. E ele sumiu com o processo. Tá. De onde você conhece o Cebola, o advogado? Eu vi a manifestação dele na internet falando sobre os erros que ele falar de erro em processo. Então, o cara que some com o processo, ele vem querer falar de erros processuais, erros do Ministério Público, erros do delegado de polícia. Que moral esse fulano, que a OAB tinha que suspender a OAB dele, porque esse cara sumiu com o processo. Eu não sei como ele ainda tem a OAB ativa. Ele sumiu com o processo. Então, mas ele se esconde da justiça, Júnior. Há uma Júnior. semana ele tava bombando no TikTok. Me mandaram vários vídeos dele falando sobre esses erros, de que ele sabe que é tudo errado. Aí eu falei, eu tenho um áudio que eu não vou mostrar, entendeu? Porque eu não quero, né? Não precisa disso. Mas é o seguinte, a gente trabalha com muita gente e tudo mais. Eu tenho um áudio dele mandando. Ele fala, não, mas eu quero saber. Ele queria que a gente fizesse e tivesse noção de que a gente estava assumindo realmente a posição de divulgar tudo. Ele ia até os mínimos detalhes. Eu falei, não, nós vamos divulgar tudo. Eu quero que o senhor fale mesmo. Se o senhor acredita que tá tudo errado, eu conheço gente que conhece muito bem o caso, que está envolvido. Aí ele falou, não, porque assim, é capaz da gente ter que sair dali direto pra delegacia, porque vai ter repercussão, entendeu? E depois a justiça vai ter que tomar providência e tudo mais, e que ele ia reaver o caso de alguma forma. Eu tenho essas informações. Ele é lelé. Esse cara tem um pudim no lugar do cérebro. Ele apontou. Eu vi o vídeo dele, ele apontando os erros. Ele tá lendo. Tem um teleprompter na frente dele. Ele tá lendo o teleprompter. Depois eles montam o vídeo. Ninguém me tira da cabeça que procurou-se alguém para poder levantar aquilo. E ele habilitou-se. Sujeito oculto aqui. Né? Em língua portuguesa, vamos colocar sujeito. Procurou-se alguém para falar aquilo, ele habilitou-se, até porque ele já é enfronhado ao PCC. Então a gente vê que sempre tem um PCC no meio, sempre teve esse PCC no meio. E quem é que está preso por associação ao PCC? Deolane. Bota o vídeo aí, a gente tem um vídeo. Esse vídeo é muito estranho. Põe pra gente. Foi gravado durante uma audiência em um processo contra integrantes do PCC. No alto da imagem, à direita, está o advogado Marcos Roberto Cebola e Silva. Do outro lado, o juiz Davidson Herbert dos Reis, o mesmo magistrado que decretou a prisão da influenciadora Deolane Bezerra. O advogado queria a libertação dos clientes. Tudo é consciência. É mais fácil revogar a prisão preventiva de todo mundo e a gente desenrolar esse processo para. Sim, mas não é questão de facilidade, doutor, é questão de justiça e cumprimento da lei. Em seguida, veio a ameaça. Diante do que se apurou hoje, com a devida vênia e pela graça de Deus, sob a proteção de Deus, o senhor não revogar essas prisões, eu temo o senhor não adentrar ao Elísio. Por quê, doutor? Isso é uma ameaça? O vídeo foi gravado durante uma audiência em um processo contra integrantes do PCC. No alto da... Enfim. O advogado nega a ameaça, mas a explicação do defensor piora ainda mais a situação. O que seria o Elísio que o senhor falou aí?
Elísio é paraíso, porque o que acontece? Eu falei que depois que chega, porque todo mundo vai morrer um dia. Isso é fácil, isso não tem essa. Sim, agora, isso aí... a questão é para ver se a gente vai pro Elísio ou vai pro inferno, Silêncio. É isso que eu tô falando. Mas a explicação não convenceu. Doutor, assim, eu vou deixar bem claro para o senhor o seguinte, eu em quase 20 anos de carreira, eu nunca ouvi nada parecido do que o senhor falou aí hoje. Já julguei vários processos do PCC, o senhor me dizer que se eu não revogar a preventiva, eu sou candidato a morrer? Não falei. O advogado nega a ameaça, mas a explicação... É porque é isso que o senhor falou. A ameaça resultou em um inquérito policial contra o advogado que é mantido em sigilo judicial. O Ministério Público e o próprio Judiciário veem com preocupação a fala do defensor por causa das supostas ligações dele com o PCC. Esse homem, assim, realmente, ele tem um pudim no lugar do cérebro. O que acontece? Além dele, ele fala essa bobagem numa audiência, com claro teor de ameaça mesmo. Isso chama coação no curso do processo. Ele está ameaçando de morte um juiz de direito. Olha que absurdo. E esse homem, ele está sendo também investigado por ele estar envolto numa associação que foi criada há alguns anos para dar suporte para presidiário. Vai lá, corta o cabelo, vê se o cara está precisando de um medicamento, de alguma coisa. Não, essa associação, em verdade, tem até um inquérito do DEIC em cima disso. Essa associação, em verdade, ela era um braço do PCC para denunciar policiais, para denunciar agentes carcerários, para levantar informações dessas pessoas, para levar droga para dentro de cadeia. E ele está no meio disso tudo. Então, esse cara, ele está vinculado ao PCC. Ele presta favores. Como é que você chega numa audiência e fala isso para um juiz? Ele tinha que ter saído preso da audiência. Preso. Você vai explicar isso na delegacia. Advogado que ganhou projeção ao defender Deolane investigado após fala considerada ameaça de morte por juiz. Não tem É que justamente Elísio, para quem não sabe, é um bairro aqui de São Paulo, né? Aqui em São Paulo a gente tem um bairro que chama Campos Elíseos. Quase todas as cidades têm bairros que chamam Campos Elíseos. Porque na Grécia você tinha a região do Elísio, que seria comparado pelos gregos como o paraíso, porque era um lugar perfeito, era gostoso, a temperatura era sempre igual, sempre amena, tudo sempre gostoso, o Elísio. Então, o Elísio sempre foi comparado ao paraíso. Uhum. E aqui em São Paulo, quando o bairro de Campos Elíseos ele nasce, ele vem assim para a alta sociedade, para a elite cafeicultora. Então é um bairro planejado, com aquele monte de casarão, ruas largas. Hoje, infelizmente, a Cracolândia, quando tinha a Cracolândia, ela tinha crescido para aquele lugar. Hoje até já dá para andar naquela região lá, você vê casarões grandes. A casa do Santos Dumont, da família do Santos Dumont, é no bairro de Campos Elíseos. Tem casas magníficas ali. Eu quando passo de carro ali, quase sou aguentada para ser roubada, porque eu fico olhando a parte de arquitetura. É um bairro muito bonito. Parece bairro, assim, parece um bairro rico francês de Paris. Então, ele quis dizer que o juiz não ia entrar no paraíso. O juiz ia pro inferno. Só que a gente só vai pro céu ou pro inferno quando a gente morre. Será que o juiz não mora lá? Também? Não. O juiz entendeu. Na hora que o cara fala do Elísio, o juiz entendeu que ele estava falando do paraíso. Pode ser também, ó. Você não ir pros Elísios significa, de repente, se o cara mora lá, ele não chega nem em casa. Não. Ele quis dizer o seguinte, olha, se o senhor não liberar os presos aqui, você vai morrer. Ele mandou o recado que era para dar. Não, então, mas talvez seja essa ideia também. Mais literal ainda. Também. Você sabe que lá imprudente, pode ser que tenha algum condomínio fechado que chame Elísios, né? Sim. Campos Elíseos. Não, mas ele foi imprudente. Como ele teve coragem de falar isso pro juiz? E depois fazer o vídeo que ele fez? Não sei se você tem o vídeo aí dele quando ele começa a apontar os erros do processo. Porque começou em 19... Pesquisa aí no TikTok. Pesquisa aí. Advogado Cebola Deolane, aparece. Começa... Não tem pertinência. TikTok. Vamos botar o vídeo aqui. É esse aqui, ó. Tem um e o outro. Tem esse aí mesmo. Vamos lá de... Marcelo Cebola, né? Vamos lá. Tem um Excelência, Salomão. Esse aqui. Tem um detalhe que muda absolutamente tudo.
em nenhuma conversa, em nenhum áudio, em nenhuma mensagem aparece a Deolane falando. Absolutamente nenhuma. Ela é o centro da acusação e não diz uma palavra em prova nenhuma. E a conta? A manchete diz que ela movimentou 27 milhões. Mas esse número é a soma do que entrou e o que saiu. O mesmo dinheiro contado 2 vezes. Os créditos reais são 13 milhões. E aplicado o filtro que o próprio laboratório sabe usar, sobram 7 milhões e 600 mil. Já a prova concreta contra ela, os depósitos que dá para contar no dedo, são os 6 depósitos, R$24.500. 24 mil. E o bloqueio pedido foi de 27 milhões. Ela é inocente? Culpada? Não é essa a pergunta dessa série. A pergunta é, com um número inflado, sem ela falar em absolutamente lugar nenhum, sem perícia que confirme, como saber? Sem prova examinada, nem a própria acusação sabe. No último vídeo, o que já estão fazendo com os bens dela, sem condenação. Dia 11 de agosto de 2026. Folhas 7001 dos autos. O Comitê de Ativos do Estado pede o leilão antecipado dos veículos apreendidos da Deolane. A transferência do dinheiro bloqueado e a autorização para a Polícia Civil usar um Amarok e um Jeep em atividades investigativas. Quando a gente apreende muitos bens, às vezes custodiar esses bens acaba ficando muito caro. Então você pede o leilão antecipado. Só que você não torra aquele dinheiro, você pede o leilão. Até sair o leilão, tá, demora um tempo. Vamos supor que dê tudo certo, ocorra até antes do final, esse dinheiro fica parado, fica guardado ali. Certo. Se a pessoa for absolvida, é devolvido. Mas o bem, se ele ficar ali custodiado, ele deprecia. Então, ou você põe para a polícia usar, ou você faz o leilão. Normal isso, normal. Agora, esses termos que esse cara está usando, eu já li esses termos. Nas petições que Daniele Bezerra e Adélia Soares juntavam na corregedoria a meu respeito. Se pegar essas palavras e juntar com aquilo que elas escreveram, nas coisas que elas encaminharam em cima de mim, nós vamos ter muita coincidência de palavras. É o mesmo tipo de vernáculo. E você acha que ele leu 7 mil, ele fala na folha 7 mil e tanto, você acha que ele leu 7 mil folhas de um inquérito? Que não é de um cliente dele? Porque duvido que ele tem procuração. E eu duvido que vai aparecer um acesso da senha dele no Tribunal de Justiça neste processo. Como é que ele conseguiu o processo? Não, fizeram um texto para ele ler. E como você falou, o advogado da Deolane é outro, né? O advogado da Deolane é o Ari Lopes e ele tá quieto. Falou nada. Tá quieto. Eu acho que ele vai largar o caso. Não vai demorar. É mesmo? Mas aí... É difícil lidar com elas. É. E ele é fino, demais, ele não vai aguentar. Era melhor ele ter ficado quieto, então ele não ter assumido o caso. Peraí, deixa eu ler, pra ver se tem saída. É o seguinte, quando elas chegam, o povo faz auê. Então, quem não quer embalar na cauda do cometa de 23 milhões de seguidores, todo ser humano tem um pouco de vaidade. O Auri é um advogado festejado, advogado excelente. Mas esse aqui é o caso. E aí ele entrou. Mas ele já botou gente presa na Lava Jato, na rua, em liberdade. Já anulou todas as condenações. O cara já fez. O cara já fez. Reverteu decisão no STF. Tipo mas assim, alguém da Lava Jato mandou matar um promotor? Não. Mas eu tô dizendo assim. O PCC mandou. E a Deolane tá ligada a quem? Ela responde um processo junto com o Marcola, que mandou matar o Gaquia. Quem decretou a morte do Gaquia? É o parceiro de crime da Deolane. Então, assim, o Auri, ele consegue desmanchar mais 50 lava-jatos. Mas você não consegue tirar um decreto de morte das costas de um promotor. Dá um play. Antes de sentença, antes de condenação, com um vínculo absolutamente comprovado de R$ 24.500. E o padrão não para nela, pois o Ministério Público já pediu para investigar o filho dela, a mãe e as irmãs, com base nos mesmos relatórios financeiros cujos ricos já estão apontados.
a máquina vai em frente. Sempre em frente, nunca para trás, nunca para conferir. Por isso hoje protocolizamos isso. Uma notícia de fato completa, com datas, folhas e gráficos. Nas corregedorias do Ministério Público, da Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, no Conselho Nacional de Justiça e na OAB. Não pedimos a punição de ninguém. Pedimos a única coisa que resolve: apuração independente. Se está tudo certo, a apuração confirma e está tudo bem. Se não está, quantas pessoas foram presas por provas que ninguém examinou? Compartilhe essa série, marca um jornalista, confere os autos, os números estão fixados aqui embaixo. Eu sou Marcos Cebola, advogado, e a minha pergunta continua a mesma. Quem examinou? Tem um detalhe que muda absolutamente tudo. Em nenhuma conversa, em nenhum... E aí? Quem somos nós? Ele fala, nós protocolizamos. Ele tem procuração da Deolane, da família da Deolane? Ou somos nós, é aquela associação que é investigada por ser um braço do PCC e que ele está envolvido com ela? Nós somos essa entidade? É isso? Sim. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem somos nós? Por que ele não... Ele acompanha... Por que ele não colocou a petição inteira para todo mundo acessar? Para ver quem somos nós? A pergunta... Ele fez um monte de perguntas. Eu só tenho uma pergunta para ele. Quem somos nós? Nós somos o cara que ia tombar o juiz para ele não entrar no Elísios? Ele deve ter uma equipe. É isso. Olha, quando se trata de Deolane, pelo que eu percebi, tipo assim, é estranho. É estranho. Rolou aquela polêmica dela ter pago figurantes, pra protestar em favor dela, mas ela sempre teve muito dinheiro, sempre teve muito engajamento. A primeira pessoa que falou que ela tinha que ser investigada, eu lembro, falou assim publicamente, era a Antônia Fontinelli. Mas a Antônia Fontinelli, ela fala isso depois que a minha investigação tá andando. Eu já investigava a Deolane desde maio de 22. Mas você é da polícia. Mas eu não podia falar, mas entendeu? Você é da polícia. Não, gente né? Aleatória, assim, tô falando pessoas de fora. Porque ela falou assim, como é que... E outra coisa, como é que o Brasil permite uma coisa dessa? Essa mulher tem que ser investigada. De onde vem tanto dinheiro dela? Gente, é o seguinte, o pessoal fala que eu pego um pedaço, mas não é a questão a Deolane. São as Deolanes. A gente tem uma cultura... Está sendo desenvolvida no Brasil um processo que chama narcocultura. Nós estamos dando glamour à criminalidade, ao crime e à prática de crimes. Sim. E você empresta prestígio social que é conquistado junto à sociedade pelos influenciadores digitais. Então, mas a Deolane tem realmente esse tanto de fã? A Deolane tem realmente esse... Ela tem um engajamento alto. Esse nível de pessoas que acham que ela é inocente, injustiçada. Meu Deus, todo mundo divulga a Beth porque só a Deolane tá presa. Ela tá presa não é por causa de Beth, gente. Ela tá presa porque ela tá vinculada ao PCC. De dinheiro. Vinculada ao PCC. Não é qualquer lavagem de dinheiro. Não é uma lavagem de dinheiro de um dinheiro que sai de uma obra de licitação, o que já é muito grave. Ela tá presa por envolvimento ao PCC.